Você concorda? Se é crime uma mulher bater num homem, tem que ser crime um homem bater numa mulher. Quando você diz que nós não podemos permitir que os homens se reúnam para discutir supremacia ou superioridade, eu até concordo que nós não podemos apoiar esses grupos, mas eles existem, assim como as mulheres se unem e discutem e debatem, sim, políticas públicas que prejudicam os homens. Um exemplo é uma foto muito famosa da Manuela Dávila, segurando um livro que diz "O homem precisa acabar". Outro exemplo bem grave sobre isso foi uma campanha de camisetas que surgiu nos Estados Unidos. Tinha como lema: "Meninos são estúpidos, joguem pedras neles", ou "Fábrica da estupidez, o lugar onde os meninos são produzidos". Então existem muito material anti-homem, de ódio contra o homem sendo produzido. Existem grupos feministas que defendem sim a supremacia da mulher, que defendem a superioridade da mulher. E por fim, a sua última pergunta, se eu concordo que deve existir igualdade jurídica e civil em relação aos homens e às mulheres. De modo geral, sim, eu concordo que a lei deve ser justa, principalmente quando se trata, por exemplo, do Código Penal. Se é crime uma mulher bater num homem, tem que ser crime um homem bater numa mulher. Se é crime um homem mentir sobre uma mulher, deve ser crime a mulher mentir sobre o homem. Mas não é isso que a gente verifica nas leis. Nós temos uma infinidade de leis que, na verdade, só defendem as mulheres. Leis que favorecem as mulheres. A própria lei do feminicídio não necessariamente favorece as mulheres, mas ela considera que o crime contra a mulher é mais grave do que o crime contra o homem, porque a pena é maior, né? Nós temos também, por exemplo, a Lei 13.642, que é sobre a atribuição da Polícia Federal para investigar machismo online. Então, machismo online não pode. Ódio contra a mulher não pode. Eu concordo, não deve ter mesmo. Porém, ódio contra os homens pode. A publicação da Manuela Dávila com aquele livro "O Homem Precisa Acabar", não aconteceu nada com ela. Vou dar um outro exemplo. A atriz famosa Tayla Ayala, quando ela engravidou pela primeira vez do filho dela, de um menino, a atriz Tayla Ayala deu uma entrevista, respondeu uma pergunta numa caixinha, dizendo que eu queria que fosse uma menina, porque criar homem é difícil, porque as mulheres são maravilhosas, as mulheres são incríveis, mas os homens... E ela continua na sua explicação dizendo que é muito difícil criar um ser humano do sexo masculino, porque ele pode acabar virando machista, um bobo, um criminoso, alguma coisa assim. Se eu estiver me equivocando numa palavrinha ou outra, mas eu quero que vocês lembrem desse caso, que é muito sério. Nós temos também o caso da Gabi Catuzzo, já que você pediu exemplos. A Gabi Catuzzo é uma gamer e durante um programa, ela perdeu até o patrocínio, ou seja, quem a puniu foi a empresa, porque a legislação brasileira não a puniu. Ela estava numa live e disse que homem era lixo. E aí alguém contestou: "Você acha mesmo que homem é lixo? Não precisa generalizar". E ela respondeu: "Precisa generalizar sim. Quando a gente fala esse tipo de coisa, vem os caras dizendo que não precisa generalizar, não é todo mundo. E na primeira oportunidade fica sendo escroto. Homem que não é merda é exceção. A maioria dos homens são merda". A Gabi Catuzzo disse isso. Então eu citei casos internacionais, casos brasileiros. Então nós temos uma lei, que é a lei da 13.642, que proíbe o machismo online. Tem alguma lei que proíbe a misandria online? Eu acho que não, né? Não tem essa lei. Nós temos também o caso da lei contra stalking, a lei 14.132 de 2021, uma lei que proíbe stalkear, né? Você ficar perseguindo alguém. Só que a lei tem um agravamento de pena se a vítima for mulher. Se você perseguir uma mulher, por exemplo, que tá apaixonado, ficar seguindo ela, mandando mensagem, mandando flores, a pena é pior do que se a mulher perseguir um cara. Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixe seu like nesse vídeo e me siga para mais vídeos como esse.